Olá! No programa de hoje falaremos sobre as disciplinas que compõem a área de linguagens, abordagens metodológicas, leitura e problematização. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos os técnicos pedagógicos do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Adilson Batista, de língua portuguesa, Adriane Elisa Glácia, de língua estrangeira moderna, Roberta Wisniewski, de arte, e Márcio Augusto Fernandes, de Educação Física. Olá, tudo bem? Olá, Sejam bem-vindos para a nossa conversa. Obrigada. Obrigado. Professora Adriane, como a área de linguagens contribui para a formação reflexiva e crítica dos estudantes do ensino médio? A área de linguagens tem como essência a comunicação humana. Nós devemos pensar que essa comunicação não ocorre apenas através de palavras, mas por formas diferentes de linguagem. E saber articular essas formas diferentes de linguagem pelos nossos estudantes no momento da sua interação é de extrema importância. Por isso, as disciplinas que compõem a área de linguagem são essas disciplinas que têm a comunicação como sua essência, que trabalham essas diferentes formas de linguagem. Trazê-las para o contexto escolar de forma articulada faz com que o nosso aluno consiga olhar diferente para a sua forma de interação, para a sua forma de comunicação. Faz com que ele tenha um olhar mais reflexivo sobre os contextos nos quais ele está inserido, faz ele olhar para o discurso de forma mais crítica. E isso é extremamente importante para a sua formação enquanto cidadão reflexivo e principalmente ativo. Faz com que ele tenha um olhar mais, um olhar diferenciado sobre a sua realidade e consiga interagir socialmente de forma diferenciada. Até porque os estudantes precisam saber se posicionar diante das diversas temáticas e situações. Exatamente. Professora Adilson, o que um professor de língua portuguesa precisa considerar para a prática do trabalho docente com as diferentes linguagens? O professor organizará suas aulas tendo como princípios pedagógicos os eixos metodológicos e epistemológicos. Os eixos epistemológicos de leitura e problematização e os eixos metodológicos, iniciação científica e os usos das tecnologias, mídias e comunicação. E a partir, então, desses eixos, ele vai organizar o seu trabalho. Então, ao propor práticas de trabalho com a língua, o professor necessita, então, considerar essas várias formas de linguagens. A linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem tecnológica, também a linguagem corporal. E, aí sim, criar situações problematizadoras e inserindo, então, a partir da leitura, essas situações problematizadoras de uma forma que leve o aluno a refletir sobre essas linguagens. O uso do discurso enquanto prática social. A partir do momento que o professor cria essas situações mobilizadoras, ele vai levar o aluno a fazer reflexões, a fazer escolhas, levantamento de hipóteses, e aí, então, análise e chegar a uma conclusão. Quando eu parto dessa premissa epistemológica na prática em sala de aula, eu estou considerando, então, que o estudante ele se constrói com o conhecimento nesse processo dialógico. Ele está, então, em constante mudança nesse processo. Onde ele acaba avançando, então, nessa compreensão do uso da língua e suas linguagens. Além desse movimento, através da leitura e da problematização, o professor, então, ele precisa considerar em suas aulas o uso constante também das tecnologias, das mídias e comunicação. Pois o nosso sujeito do ensino médio ele já está conectado, que ele é um sujeito atual. Então, ele está o tempo todo nesses objetos tecnológicos e, ao mesmo tempo, dialogando com esses objetos e essas formas de linguagens. Então, o professor ele precisa, então, criar essas situações problematizadoras a partir, então, do uso dessas mídias. Então, o professor, ao fazer essas práticas mobilizadoras a partir das tecnologias, ele estará envolvendo, então, o aluno, o estudante, em situações que não só constrói o próprio conhecimento dele, o seu letramento, mas também ele está submetido a esses multiletramentos, a essas múltiplas linguagens que estão presentes na sociedade. Eu posso trabalhar com o estudante, então, a criação de um blog. E nesse blog, um blog de literatura, por exemplo, a partir dele, trabalhar as mais representativas, então, formas de expressão dessa área. Eu posso trabalhar conto, eu posso trabalhar poesia, eu posso trabalhar crônicas, enfim. Além disso, o professor ele também pode trabalhar com banco de imagens, gravar vídeos. E quando ele está fazendo esse trabalho de gravações de vídeos, automaticamente esse trabalho com esse tipo de linguagem já vai chamar a interdisciplinaridade para outras linguagens, para outras áreas de conhecimento, assim como da arte.
Quando o professor está trabalhando, então, essas grande variedade de linguagens na disciplina de língua portuguesa e como metodologia a iniciação científica ou a inserção da iniciação científica e tecnologias, mídias de comunicação, estamos considerando, então, esse sujeito nas suas múltiplas formas de compreender o mundo e relacionar, então, com as linguagens. Ok, professora Adilson. Professora Roberta, levando-se em conta a heterogeneidade dos sujeitos do ensino médio, como se dá a prática pedagógica em arte? Veja, através da arte, o estudante ele se percebe, se interroga, ele interpreta o mundo e a si mesmo, né? É sempre importante lembrar que em arte, a teoria e prática elas andam juntas. E nesse processo de construção de conhecimento, o professor ele sempre leva em consideração o objeto de estudo da disciplina, né? Levando sempre em consideração que o objetivo da arte estar presente na escola não é com a intenção de que o estudante tenha o domínio de uma técnica, como tocar um instrumento musical, como pintar um quadro, e sim que ele tenha compreensão desses conteúdos, né? Na verdade, que ele aprecie uma obra, que ele reconheça os elementos que a formaram. Essa é a maior intenção. Então, na construção do conhecimento, onde o professor leva sempre em consideração o objeto de estudo da disciplina, entram também os eixos leitura e problematização. Isso tem que ser levado em consideração na medida em que a arte, então, passa a ser um convite para nós repensarmos esse processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, o professor ele pode iniciar com um conteúdo que propicia a problematização. O que isso vai causar? E isso vai causar a reflexão neste estudante, né? Assim como a teoria e a prática, a leitura e a problematização também andam juntas. Porque a arte, ela traz um leque de possibilidades. Eu posso fazer uma abordagem através de uma leitura de imagem, através de uma análise fílmica, ou uma experiência estética, como num happening, ou uma audição musical, enfim. A intenção é que o professor mobilize este aluno para a reflexão. Então, vão acontecer momentos durante o encaminhamento metodológico em que ele irá melhor direcionar, tanto para a leitura quanto para a problematização, sempre buscando a mobilização desse estudante, tanto para a reflexão, quanto para o ato de ler também. O ato de ler, quando eu digo isso, eu digo fundamentação teórica, que também não deixa de ser muito importante no processo de ensino-aprendizagem, e também para a experiência, para a experimentação. Dentro dessa importância do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem, cabe a ele, então, estimular os estudantes. Estimular esses estudantes para que eles se coloquem numa postura investigativa. Por exemplo, a arte contemporânea. A arte contemporânea, ela por si só já é problematizadora, ela confronta o sujeito com a realidade, ela desencadeia leituras, diversas formas de leituras. E como que isso acontece? Então faz a necessidade de interpretá-la. Que arte era essa? Como é a arte nos dias atuais, né? Como que isto acontece? Na medida em que se instaura essa necessidade de interpretá-la. Levando em consideração que essa sociedade atual em que vivemos, ela exige desse estudante uma melhor leitura, interpretação, resolução de problemas cotidianos, problematizações, né? Então, nesse exemplo que eu trouxe de arte contemporânea, a gente pode pensar que não é mais possível se imaginar a arte como antes, porque hoje há novas formas de arte, hoje há novos valores para esta arte. Houve um tempo em que, para uma arte ser valorizada, ela precisava durar a vida inteira, como uma pintura renascentista exposta na parede. Hoje nós temos a arte efêmera. A arte efêmera pode durar alguns segundos, algumas horas, alguns dias apenas. Ou nós temos obras que só acontecem se houver a participação do público, como numa performance. Então, o que tem que se levar em consideração são as mudanças que ocorrem. Essas mudanças, elas provocam reflexões nesses estudantes. E elas propiciam que, através da vivência, né, da vivência dessa leitura da contemporaneidade, isso contribua para que esse estudante do ensino médio, ele conviva com esta arte e entenda esta arte que está aí nas ruas, no outdoor, por onde ele passa, quando ele conversa no celular com alguém, quando ele se conecta com o mundo pela internet, quando ele ouve uma música que está no rádio. Enfim, a gente sempre tem que levar em consideração toda esta contemporaneidade e também a heterogeneidade desses sujeitos. Levando, então, esse estudante a se tornar um sujeito crítico. Exatamente, crítico e reflexivo. Sim. E também, professora, vejo que, pelo que você falou, é importante trabalhar com a interdisciplinaridade com a língua portuguesa. Sempre.
Você pode relacionar as linguagens no caso aí. Na verdade, a área de linguagens, ela está sempre em consonância, né? Uma disciplina com a outra, elas se conversam muito facilmente. Ok. Professor Márcio, como a disciplina de educação física pode trabalhar na perspectiva da leitura e da problematização e também contribuir para atender às necessidades apresentadas pelos sujeitos do ensino médio? Bom, primeiramente, o professor de educação física deve prestar atenção em relação à leitura. A leitura como metodologia na disciplina de educação física, ela deve ter como foco as práticas corporais e também a compreensão dos seus gestos, que são o texto do corpo. A partir do momento dessa leitura corporal, essa identificação, o professor vai ter subsídios ou proporcionará uma base para que esse aluno resolva determinados problemas, ou seja, problematizar. Essa problematização ela vai acontecer a partir do momento dessa compreensão desta leitura corporal ou leitura gestual. O professor deve provocar o aluno e estimular o aluno a resolver determinadas tarefas. A partir do momento que o aluno se sinta estimulado e provocado, ele vai resolver essa questão da problematização que foi imposto a ele. O detalhe seria como fazer isso. Como o professor conseguiria levantar essa questão da leitura e a problematização. Primeiro detalhe, o professor deve partir dos conteúdos estruturantes e dos elementos articuladores encontrados hoje nos nossos documentos orientadores. A partir da realidade do aluno, ele deve proporcionar a contextualização e a interdisciplinaridade dentro daquele conteúdo. Quando o professor consegue contextualizar partindo da realidade do aluno, ele insere aquele aluno dentro daquele conteúdo, gerando um maior interesse. A partir do momento que o aluno se sinta inserido naquele conteúdo, o professor vai conseguir, com certeza, proporcionar ao aluno a questão da apropriação da cultura corporal, que seria o nosso objeto de estudo, transformando o aluno num aluno mais crítico e reflexivo. Então, o ponto-chave da leitura e problematização seria a contextualização através da realidade do aluno e a questão da interdisciplinaridade, que na área de linguagens ocorre quase que sempre, através desse movimento da contextualização e a interdisciplinaridade, o professor vai conseguir proporcionar ao aluno do ensino médio uma contribuição para o avanço desse aluno dentro da realidade que ele vive no dia a dia. Ok. Professora Adriane, levando em consideração que o objetivo do ensino da língua estrangeira moderna é a competência comunicativa, isto é, linguística, textual, discursiva e sociocultural, como os conteúdos da língua estrangeira moderna devem ser organizados para atender à necessidade comunicativa humana? Muito bem, Kika. A língua estrangeira moderna, como você bem disse, tem como conteúdo estruturante o discurso enquanto prática social. Pensando que nós, como sujeitos inseridos em contextos nos quais nós estamos envolvidos constantemente em práticas comunicativas, fazendo uso dessa língua estrangeira moderna. Nessas práticas, nós nos deparamos com diversas situações nas quais nós somos levados a mobilizar diferentes conhecimentos. Conhecimentos esses que não pertencem apenas à disciplina de língua estrangeira moderna, mas que estão presentes em outras disciplinas que compõem as mais diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, nós buscamos na matemática, na física, na língua portuguesa, conhecimentos que são necessários para que nós possamos resolver situações comunicativas do nosso cotidiano. Então, para essa comunicação, ela é, então, a essência da nossa ação social, a essência das nossas práticas sociais, porque nós estamos constantemente nos comunicando, fazendo uso não só da língua estrangeira moderna, mas também, principalmente, obviamente, da nossa língua materna. Mas a língua estrangeira moderna está presente nesses contextos. Desse modo, é importante que o professor, ao pensar nos conteúdos que ele vai trabalhar em sala de aula, que ele considere essa realidade. Ele considere, como já foi falado aqui, que o nosso estudante do ensino médio, ele está inserido em uma realidade contemporânea, onde as tecnologias são uma constante, elas estão presentes em todos esses contextos. Então, o professor precisa considerar isso, olhar para esse contexto, olhar para essa realidade do aluno. É importante que ele faça
algumas reflexões antes de pensar nos conteúdos de língua estrangeira moderna. Nós temos que pensar que nós temos um rol muito grande de conteúdos, ele tem que fazer um recorte, não é que ele tenha que trabalhar todos aqueles conteúdos, ele deve fazer um recorte pensando nessa realidade do aluno. Então, reflexões como, por exemplo, para que eu estou ensinando isso? De que forma esse conteúdo vai contribuir com as práticas sociais do meu estudante? De que forma esse conteúdo vai mobilizar o meu aluno para suas relações sociais? Então, para fazer essas reflexões, o professor precisa de uma boa base teórica. Assim como já foi falado em relação à arte, que a teoria e a prática caminham juntos, em língua estrangeira também, acredito eu que em todas as áreas do conhecimento. A teoria e a prática caminham juntos, e nós precisamos de uma boa base teórica para podermos pensar na nossa prática. Porque se o professor ficar preso apenas aos conteúdos aos quais ele vai trabalhar, preocupado apenas em passar conteúdos, em dar conta daquele rol enorme de conteúdos, ele vai se tornar apenas um reprodutor de conteúdos, e não é essa a intenção. A intenção é que o professor reflita sobre quais conteúdos são realmente importantes para o meu aluno, quais conteúdos vão fazer a diferença. Então, é muito importante que ele tenha uma boa base filosófica, que pense, que ele busque teorias que possam explicar essa relação entre o homem e a sociedade. Então, professora Adriane, quais abordagens metodológicas seriam indicadas neste caso? Pensando em metodologia, nós devemos pensar em buscar formas de mobilizar este estudante diante dos conteúdos que foram selecionados. A iniciação à pesquisa, acreditamos que seja o melhor caminho para que o aluno possa se tornar, como eu poderia dizer, autônomo no seu conhecimento, para que ele possa ser o personagem principal nesse processo. Então, com essa metodologia, o aluno conseguirá ampliar o seu rol de conhecimentos. E o professor, nesse sentido, ele não se torna apenas um reprodutor de conteúdos, mas um mediador entre o conhecimento e o estudante. Além disso, é importante trazer também para a nossa metodologia o uso das tecnologias, porque com o advento das novas, eu digo novas e novíssimas tecnologias, porque as tecnologias existem há muito tempo, né? Então, com o advento dessas novas tecnologias, nós mudamos a nossa forma de pensar. Então, é importante que o professor mude a sua forma de pensar a educação, a sua forma de pensar a sua prática pedagógica. E essas tecnologias que estão, como já foi dito, presentes em todos os contextos nos quais os alunos estão inseridos, elas devem também estar presentes nas salas de aulas. Nós não podemos pensar que o aluno usa o seu smartphone, onde ele está ali tendo acesso a diferentes línguas e diferentes linguagens, e na sala de aula o professor fique preso ao quadro negro e ao giz. Então o professor precisa trazer essas novas tecnologias, essas novas mídias para o contexto de ensino. Pensando especificamente no ensino de língua estrangeira moderna, no recorte de conteúdos e na metodologia para se trabalhar com o ensino de língua estrangeira moderna, é importante que o professor olhe para os gêneros discursivos aos quais o aluno tem contato. Então, aquele contexto imediato do aluno, quais são os gêneros que circulam socialmente ali, que o aluno precisa começar por ali. Não estou dizendo que vai parar nesses gêneros, o aluno precisa começar por ali. Então, é importante que o professor traga para a sala de aula esses gêneros que fazem parte do cotidiano, do contexto mais imediato do aluno, para depois ampliar essa visão de mundo. Então, nós podemos partir ali da própria mensagem de texto. O aluno não está constantemente em contato com essas mensagem automática de texto. Então, é importante que o professor possa começar dali, pensando no discurso enquanto prática social. Então, essas relações sociais que o nosso estudante que ocorre no seu cotidiano, elas serão sempre o ponto de partida para as suas práticas escolares também. E também podemos lembrar que não existe um currículo melhor ou pior. Existe o currículo mais adequado para aquele contexto específico. Seja no ensino de língua estrangeira, seja no ensino da arte, da educação física, da língua portuguesa. Não existe aquele currículo perfeito, ideal. Ele vai ser ideal para aquele contexto. Então é importante que o professor olhe para o contexto, olhe para o seu aluno, conheça esses alunos, esses estudantes, conheça quem são os sujeitos inseridos naquele processo. Ele também se inclua como sujeito, perceba que a sua identidade está sendo formada naquele contexto e a identidade dos seus alunos, dos seus estudantes também. E observe qual o melhor currículo, de que maneira o currículo vai ser organizado melhor para aquele contexto. Ok, professora Adriane.
E o nosso programa termina aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer tê-los conosco. E esperamos que essa discussão tenha contribuído para aprofundar as questões sobre as disciplinas que compõem a área de linguagens, abordagens metodológicas, leitura e problematização. Tchau e até a próxima!